Os 7 ensinos mais difíceis de Jesus Cristo. Desde o início da minha conversão, quando comecei a entrar em contato com os ensinos de Jesus, percebi que os ensinos dele não eram quaisquer ensinos. Inclusive, não foi fácil para eu admitir alguns ensinos que considerava praticamente impossíveis de ser praticado por um ser humano normal. Cresci minha vida espiritual e hoje compreendo o objetivo e o poder dos ensinos de Cristo. Porém, sei que seus ensinos são exigentes e alguns deles difíceis de serem praticados, mas não impossíveis, é claro. Por isso, resolvi em um estudo do Evangelho segundo Mateus selecionar os 7 ensinos de Jesus que classifiquei e considero como os mais difíceis para mim e para a maioria das pessoas. Vejamos. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Apesar desse ensino ser muito bonitinho e ser chamado de a regra de ouro por muitos, não é fácil colocá-lo em prática. O que torna esse ensino difícil é que temos que passar por cima de nossos interesses particulares quando decidimos agir com as pessoas da mesma forma que gostamos que ajam conosco. O agravante é que nós somos muitos interesseiros. Não pensamos frequentemente no próximo quando tomamos nossas atitudes, seja de cunho público ou particular, o que faz com que esse ensino seja um desafio para muitos de nós. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mateus 18:15. Somos muito mais inclinados à fofoca e à não solução de demandas entre nós do que na solução delas. Esse ensino de Cristo é um dos mais difíceis porque exige uma atitude de humildade e amor, mesmo quando não somos os agentes diretos de um erro. Costumamos colocar o ônus em cima de quem errou, assumindo o papel de crítico da questão e da pessoa e não os agentes da solução do problema. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O ensino de Cristo é claro, quando nos mostra que devemos priorizar a Deus e seu reino. A dificuldade desse ensino é justamente na prática. Tomamos atitudes que demonstram verdadeiramente que Deus é uma prioridade para nós. Tiramos ou transferimos a prioridade de Deus em nossa vida por muito pouco. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Apesar de sabermos o que devemos fazer, frequentemente somos tentados a tratar inimigos como inimigos. Alguns chegam até mesmo a justificar sua ação apoiando-se em seu temperamento mais explosivo. Jesus, porém, inclui o amor e a oração pelos inimigos em seu ensino. Esse ensino de Cristo é difícil porque exige algo que não é usual. Quando a questão são os nossos inimigos, não tratá-los como inimigos. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Mateus 5:39. No mundo dominado pelo pecado e cheio de pecadores, não é incomum que haja desentendimento. É comum também o senso de que a coisa deve ser olho por olho e dente por dente. O ensino de Cristo assume uma natureza difícil quando exige a mansidão em um lugar de uma resistência ou uma retribuição de um ato de violência. Jesus manda não pagar na mesma moeda e, nas entrelinhas, confiar na justiça de Deus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mateus 6:19. Esse ensino de Cristo é difícil porque exige que valorizemos mais o que não é palpável. Por natureza gostamos de ver para crer, gostamos de ter, de possuir e, por isso, colocamos a nossa energia nisso e deixando de acumular tesouros preciosos diante de Deus e acumulando tesouros efêmeros nesse mundo. Por isso, vos digo, não andeis ansioso pela nossa vida, quando ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a vestes? Mateus 6:25. Vivemos num mundo de estresse e da ansiedade. Nunca houve tanta doença adivinha deles. Em nosso mundo, ter fé e entregar tudo que temos e todo o nosso ser aos cuidados de Deus é um exercício difícil. A prática desse ensino se torna ainda mais difícil quando estamos diante da necessidade que escapam de nossas mãos e da nossa força para saná-las. E você, concorda que esses ensinos são difíceis? Considera mais algum ensino de Jesus difícil?